Olá, olá, olá! Olha eu, Márcia Pimentel, aqui no Instagram, em Márcia Cria Alegria, trazendo mais um tema hoje no Perfume de Histórias. Perfume de Histórias é uma forma nova da gente buscar na essência da história, a essência humana, a nossa, a do nosso cliente, para que a gente possa causar de alguma forma um impacto positivo na vida das pessoas. E eu aprendo isso todos os dias estudando o trabalho do Bert Hellinger, da constelação familiar, que é incrível, no qual eu me formei e que eu ando ajudando muitas pessoas. Mas eu sempre sinto uma necessidade muito grande de olhar para as histórias. Eu tinha um tempo parado de contar histórias, mas a grande verdade é que eu tenho sentido o chamado para contar histórias, para olhar para as histórias e para trazer um pouco da minha experiência para que a gente possa trocar, multiplicar e, quem sabe, até criar alguma coisa bacana para quando acabar essa crise, essa pandemia, esse afastamento, esse confinamento, a gente possa voltar mais fortalecidos, enquanto, inclusive, contadores de histórias. Porque agora, depois de fazer a constelação, de parar tanto tempo, de estudar, eu quero voltar a atuar no campo da contação de histórias, porque é algo que me dá um prazer imenso, profundo. Gente, vocês não têm noção. Eu conto história em qualquer lugar. Se eu estou na fila de um restaurante para entrar e tem uma criança sentada no chão vendendo doce, quantas vezes eu já parei, abaixei ali e, conversando com aquela criança, eu contei uma história e você não tem noção do quanto aquele olhar se transforma naquele universo que é de ficar ali como se fosse um simples pedinte. Entendeu? Eu acho que a gente pode começar a causar um impacto positivo na vida das pessoas. E agora, com contar histórias e esse olhar sistêmico, a gente pode aprofundar um pouquinho mais o olhar para o nosso público. Sabe, não precisa ser de uma hora para outra algo devastador. A gente pode ir galgando, até porque é como se a gente estivesse invadindo um pouco o nosso lado pessoal, porque a gente precisa evoluir primeiro. Eu acredito que a gente precisa evoluir primeiro pessoalmente, para depois evoluir espiritualmente. E evoluir pessoalmente, para mim, é exercitar as virtudes, fortalecer os valores, porque sem valor o ser humano não caminha direito. Ele caminha trôpego, é como uma bola de isopor que você arranca uma parte e bota para rodar. A gente não pode caminhar com dificuldade, em defasagem, trôpego, cambaleando, feito um bêbado. A gente precisa caminhar firme. E para isso, hoje, para o nosso perfume de histórias, eu estou trazendo 5 dicas incríveis para você que é contador de histórias e mesmo para você que não é contador de histórias, possa usufruir do que essas dicas lhe trazem como algo que vai trazer, sei lá, um ganho para a sua vida, entendeu? Então, vamos partir para ver se esse vídeo não fica enorme como os outros, né? Primeira dica, ser você. Isso em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer lugar que você se coloque. Tanto assim como na arte de contar histórias, ser palhaço, ser ator, eu sei que eu já passei por esses universos. É imprescindível ser você. Por que o ser você? Porque o ser você carrega com você os seus valores de prima, sabe? Ser você, enquanto contador de história, enquanto a profissão que você exerce, não é ser você e ser uma manicure, não é ser você e ser um fazedor de bolo, não é ser você e vou fazer compra no supermercado para outra pessoa para ver se eu ganho dinheiro, porque
porque a arte não dá dinheiro. A gente carrega essa crença. A arte não dá dinheiro. A arte dá dinheiro, mas para isso você precisa ser você. Porque quando você é você, você se reconhece enquanto pessoa, enquanto todos os valores que você carrega, que você agrega, e isso você passa na sua postura, você passa ao estudar o que você faz. Aí a gente volta aqui, entra na contação de histórias, você passa ao estudar o que você desenvolve enquanto um contador de histórias. Você desenvolve isso internamente. Quando você estuda, você vai abrindo um campo. Em qualquer profissão, você abre um campo que coisas começam a chegar para você como se fossem toques de luz, como se fossem brindes do universo. É muito lindo. Quando eu me formei em artes cênicas e comecei a vislumbrar outras artes, trabalhei com teatro de bonecos. Quando eu entrei no campo das artes cênicas, abriu para mim um leque de teatro de bonecos. Eu falei, caramba! E aí eu fui aprender a fazer boneco, eu fui aprender a manipular boneco, confeccionar boneco, eu fui trabalhar com uma série de coisas com bonecos. E montei espetáculos com bonecos e tal. E aí eu fui fazer história para entender como se deu a formação da sociedade. E lá eu descobri o contar histórias. Porque a artes cênicas não me completava. Só o boneco não me completava. Mas o contar histórias me completava. E eu só entendi isso depois que eu me formei em constelação familiar. Por quê? Porque o contar histórias me coloca em contato com o outro. Olho no olho. Isso é magnífico. Você perceber a reação do outro. Então você percebe o quê? Que quando você estuda, você trabalha, você se dedica, o seu trabalho funciona. O retorno é imediato e é na hora. E é um retorno amplo, porque você ganha dinheiro, você ganha o público, você entra, por exemplo, quando eu não tinha carro, eu andava de ônibus, sabe? Era assim, as crianças me viam, porque caramba, eu contava história no Brasil inteiro, né? E aqui no Rio de Janeiro, contando histórias, entrava no ônibus, não tinha carro, as crianças cutucavam a mãe, mãe, é ela, mãe, é ela. Então você percebe que você marca, você cria a sua marca no inconsciente daquela criança e no consciente também. E não é só criança, não, é criança e adulto. E o quanto a sua marca carrega o seu valor enquanto profissional do que você faz. O quanto. E outra coisa, ser você não é se disfarçar. Eu percebi muito assim em eventos de contação de histórias, pessoas que se vestem como palhaço, como outros personagens. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas até que ponto esse personagem te representa e deixa você passar através dele o seu valor? Ou será que não é um personagem só para mascarar uma necessidade sua não atendida, uma necessidade interna que você não tem como buscar, como encontrar, e aí você fica angustiado em se apresentar enquanto você para o público e você se traveste num outro personagem. O quanto se vestir de outro personagem não é esconder alguma dor, alguma dificuldade sua. Eu sei te dizer isso porque eu, enquanto atriz, contadora de histórias, eu contava história, atuava enquanto atriz, de alguma forma, eu vislumbrava um personagem. Quando eu comecei a fazer a constelação familiar, eu comecei a contar histórias de outra forma, eu comecei a perceber uma diferença. Eu não era o personagem que eu havia criado para contar histórias. Eu era eu. Nossa, era tão mais seguro, era tão mais vívido, era tão mais perfumado que eu comecei a me enxergar de outra forma. E eu saía dali de outra forma. E eu percebi que o público me enxergava de outra maneira. Foi aí que eu saí do meu mundinho de me travestir de outro personagem e fui buscar um curso de oratória que olhasse para mim enquanto ser humano. E aí eu fui para o curso de oratória Rogéria Guida, que eu faço até hoje, que é fantástico. E ela trabalha esse
ponto fantástico do ser humano e as vozes internas que você carrega, que não são suas, mas que te criticam, te colocam no lugar de te autocriticar enquanto você está contando histórias. Você já percebeu isso fazendo qualquer outra coisa na frente do público? Você já se percebeu assim, enquanto atuando, fazendo o seu trabalho, sentindo uma voz interna, um crítico interno que te diz, olha, está fazendo errado, não é assim, está fazendo feio, você não está dando conta. Já percebeu isso? Eu percebia isso antes. Depois que eu fui para a constelação familiar, que eu comecei a fazer o curso da Rogéria Guida, eu comecei a me olhar enquanto Márcia Fernandes Pimentel. A constelação já te dá isso plenamente, né? Mas colocar isso para fora desta forma, sendo eu, caramba, é olhar para mim. Olhar para o Fernandes da minha mãe, olhar para minha mãe, olhar para o Pimentel do meu pai e contar história com os dois atrás de mim. Nossa, isso foi um ganho fantástico. Vou para o segundo ponto. Ao contar histórias, que serve para qualquer outra profissão, olhar nos olhos de quem está na sua frente. Isso é imprescindível. Não é olhar para a testa, não é olhar para baixo, não é olhar para o além. Quando a gente está contando história que tem um grupo gigantesco na nossa frente, tipo 500 pessoas, 600 pessoas, eu já peguei isso, né? Esse público gigantesco, não pode olhar para o além, tem que olhar no olho, e dos 500. E é muito louco, porque olhar no olho dos 500, isso é fantástico, porque isso te dá uma força. Claro, vai ter um rindo de você aqui, vai ter ainda mais se for adolescente. Olha que eu amo contar história para adolescente. Ele vai rir de você, ele vai cutucar o outro do lado, mas quando você tem a sua força, você carrega os seus pais atrás de você, você olha para eles como um ser amplo, que foi colocado naquele lugar de crítico, de julgador, porque todo mundo critica ele e julga ele, ele olha para você com outro olhar. Eu já peguei um grupo de 500 adolescentes num pátio aberto de uma escola municipal. Quando eu entrei, eles começaram a rir. E aí eu comecei a respirar. E quanto mais eu respirava, mais eles respiravam junto comigo. Eu não dei uma palavra. Eu só respirava. Isso foi fantástico. Porque, assim, passado 3, 4 minutos, 99% dos adolescentes e adultos respiravam comigo, poucos riam, e eu começava a direcionar a minha respiração para eles. O que é respirar? É entrar em contato com o universo, porque a respiração é a única coisa que nos mantém vivo. Se nós pararmos de respirar, nosso coração para de bater, o pulmão para de funcionar, o cérebro pifa, tudo pifa. Então você precisa respirar. Daí o ganho com a meditação. É o respirar consciente. Quando você respira conscientemente, com compaixão, carinho, amor, você olha no olho do outro, não tem como você não ganhar o outro. Não tem. É você se manter presente o tempo inteiro e você se reconhecer ali. É preciso muita coragem. E é aquela coragem, não é aquela coragem que vai entrar em confronto com o medo. É aquela coragem de Platão, que é aquela coragem que Platão diz: entrou num problema, numa dificuldade, ok, naquele exato momento, sai dali e olha para ali, mesmo que você não consiga sair daquele lugar, olha para tudo que está acontecendo à sua volta, perceba se você tem uma porta, se você pode dar um tempo, se não, analise aquilo profundamente, sem entrar em confronto. Isso é ter coragem. É ter coragem de respirar antes de reagir, de responder, de agredir. Isso é ter coragem de ser você. Voltamos no primeiro ponto, ser você.
Olha que bacana. Isso faz sentido? Faz sentido para você? Se faz sentido, diz sim aqui para mim que eu vou ficar muito feliz aqui com você. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é estudar as histórias. Gente, estudar as histórias não é decorar histórias, não é gravar a história e ficar ouvindo história, não é ler história, a mesma história sem parar. Estudar as histórias é estudar os conceitos, os preconceitos, as emoções pesadas, as emoções leves, os valores que a história traz. Essa história carrega os mesmos valores que você, ela respeita o mesmo andar da carruagem que você respeita enquanto você está no mundo. Por quê? Porque se isso não acontece, essa história não bate com você. E vou dizer para você, toda história tem uma dificuldade. Toda história tem um ponto que vai te tirar do centro, vai te botar naquele lugar do bamboleio, né? do desequilíbrio. E agora, para onde vai? E é claro que precisa ter o cara que vai confrontar o outro. E isso faz parte da vida, porque o tempo inteiro nós estamos em conflito com o outro, nós estamos na impermanência. Cada passo que a gente dá na direção adiante, nós nos colocamos em desequilíbrio. E a história é esse movimento. Ela estabelece um equilíbrio, depois ela se coloca em desequilíbrio, um personagem, né? Coloca o outro em desequilíbrio, a história entra em desequilíbrio para depois você poder voltar ao equilíbrio. Mas se até nesse o conflito desse desequilíbrio e o confronto desse desequilíbrio e o reajuste para que ele volte ao equilíbrio, você precisa entender se esse valor está em acordo com os seus valores. E aí sim, ele vai estar servindo à humanidade, ele vai estar servindo ao outro, ele vai estar servindo ao mundo. E aí você vai estar caminhando num lugar de equilíbrio e de evolução. Porque entrar em conflito não não é sair do seu lugar. É justamente ter a possibilidade de olhar para o que você defende com o outro olhar. Percebe isso? Olha que legal. Isso é crescer. Isso é evoluir. Isso é se dar chance para ir adiante. Isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, diz aqui para mim que sim, que eu vou gostar muito. E a gente vai agora para o nosso quarto tópico, que é cuidar das suas emoções enquanto pessoa. Você cuida das suas emoções enquanto pessoa. Para ser um contador de histórias, é mais do que necessário cuidar das suas emoções enquanto pessoa. Cuidar das suas emoções não é entrar criticando e julgando qualquer coisa, seja política, seja sociedade, seja o outro, sem dar um retorno de como você melhoraria aquilo. Isso é se manter num estágio do senso comum. Criticar por criticar, julgar por julgar, falar mal por falar mal, fazer fofoca por fazer fofoca, sem gerar um posicionamento de evolução para você, para o outro e para o mundo. Quando você consegue cuidar das suas emoções, você chega a esse patamar, que é olhar para algo que te desagrada e não olhar para a parte ruim, que a gente chama de ruim, né, de problema, de dificuldade, porque isso não existe. Isso só existe na dualidade.
no bom e no mal, no feio e no bonito, no ausente e no presente. Não, não é isso, não é viver na dualidade. É olhar para aquilo enquanto algo que existe e que está ali para você aprender a cuidar das suas emoções. Quando você consegue olhar para algo imparcialmente, você consegue olhar para o que você sente e fortalecer os seus valores, trazer mais ganho para a sua vida. Quando você consegue isso, você está pronto para dar ganhos para a vida de quem está ao seu redor, ao seu lado, olhando precisando, esperando que você leve para ele um olhar diferente do que ele tenha, para que ele possa repensar o olhar dele. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei com meninas de rua, o meu olhar para o mundo era diferente do olhar das meninas de rua, que viviam como uma tilha, como, sabe, grudadas. Elas se unhavam, brigavam, se batiam, mas viviam unidas ali. Mas e que tal viver unidas sem precisar se unhar, se agredir, enfiar o palito no olho do outro? E isso já vi acontecer. Então, o meu olhar diferente de se as minhas emoções estão boas, estão equilibradas, eu posso levar valores para eles, para que eles repensem os valores que eles carregam. Porque eles carregam valores, e que são valores deles. O valor que a vida só vai funcionar para eles se for na reação, não na reflexão. Quando eu levo para eles que a vida é parte de uma reflexão, o que elas vão me trazer? Um pensamento diferente. E aí a gente começa a conversar, a dialogar, a refletir, a trazer para o mundo um novo olhar. E aí eu, que cuidei das minhas emoções, posso causar um impacto de valor diferente nas emoções de quem me assiste, nas emoções de quem me ouve, nas emoções de quem me segue. Percebeu isso? Olha que legal. Quinto e último dica fantástica para um contador de histórias e que hoje está aqui servindo para qualquer um, na verdade, né? Porque o olhar para isso é tão amplo que vai servir para outro. Quando você vai servir a alguém, seja contar histórias, ou atender enquanto constelador familiar, ou no seu serviço público, seja lá onde for, que eu já estou falando porque meu olhar já ampliou, você precisa entender qual a demanda que o seu contratante quer que você atenda. Às vezes o seu contratante, ele não tem esse olhar. Eu já peguei muita gente em escola, em empresa, em outras cidades, que quando as pessoas me convidavam para conversar, para que eu fosse lá contar uma história, e eu perguntava à pessoa, e aí, qual é a demanda que você quer atender? E a pessoa, como assim a demanda? Qual a dificuldade do grupo que você vai trazer para me ouvir contar histórias? Eu falei assim, são inúmeras. Não, me diz uma, duas no máximo. Nossa, tem tantas. Então escolhe, porque eu vou trazer algumas histórias para que nesse exato momento, desse exato dia em que eu estiver contando histórias para esse grupo, eu possa atender isso. E aí, a partir daí, esse olhar dele, das pessoas, vai atingir outros pontos, outras dificuldades na vida dela. Então, desta forma, eu sei que o meu trabalho vai causar um real impacto na vida de quem vai me ouvir. Eu sei que vai funcionar, eu sei que vai causar curiosidade, vai causar inquietação, vai levar à reflexão. Percebe isso?
Gente, isso serve para um vendedor, isso serve para um político, isso serve para um pastor. E olha que quando eu dou cursos de contador de histórias, que a gente entra neste caminho dessas reflexões, e essas reflexões a gente faz a partir de exercícios. E aí até hoje eu ainda não consigo estruturar um curso de contação de história online, para mim tem que ser presencial, mas a gente pode tentar um dia fazer um curso de contação de história online. Eu chego ao ponto de fazer exercícios para que as pessoas possam buscar no seu interior esse equilíbrio emocional. Para quê? Para que ela possa oferecer para o outro um equilíbrio emocional a ponto de realmente ficar marcada na vida dessa pessoa, porque quando ela lembra dessa palestra, ela lembra de você, ela lembra das suas palavras, ela fala, caramba, eu preciso voltar no meu caderninho de informações e ler de novo o que aquela pessoa me deixou aqui. E aquele caderninho de informações são sementes que aquelas pessoas guardaram suas e vão ficar marcadas para ela para o resto da vida. Ela vai poder consultar até aquilo fazer parte da vida dela. Isso faz sentido para você? Tem alguma pergunta que você queira fazer? Se quiser fazer, pode fazer, eu estou aqui pronta para te responder. Ok? Então, quando você sabe qual é a demanda do seu público, do seu ouvinte, do seu cliente, do seu empregado, qual é a demanda, qual é a necessidade dele não atendida. Aliás, essa frase é fantástica, eu aprendi ela na constelação familiar, no curso com a Simone. Qual a necessidade não atendida? Isso o Bert Hellinger traz muito para a gente. Esse ponto é aquele que você quer ajudar o seu cliente. É aquele que ele precisa, é aquele que quando ele vai entrar no espaço para te ouvir, ele quer suprir a necessidade não atendida dele. Então você precisa entender isso. Quando você está ali na frente dele, sentir. Não é perceber, não é buscar com palavra, com fala. Não, é parar, respirar e sentir. Olhar em cada olho, porque cada grupo, ele está ali, ele carrega uma única nuvem. E dentro dessa nuvem, cada um busca alguma coisa. Mas se você atinge essa nuvem que é comum a todos, ela cai como um néctar de bênçãos e vai expandir a visão de cada um para a questão interior dele. Percebe isso? Isso é fantástico. Mas então você precisa o quê? Sentir o que ele quer, o que ele necessita. Então, para isso, você precisa exercitar e aprimorar e evoluir as suas virtudes para poder equilibrar as suas emoções. E a partir daí, você sim poder fazer diferença na vida do outro. Ok? E aí você vai entender se o impacto que você causa é bom, se o serviço que você oferece é bom, se o atendimento que você dá é bacana. Quando é que você tem esse resultado? Quando o outro te retorna feliz. Então, se para você esse vídeo for bacana, você vai me mostrar se é feliz para você, se eu atendi a sua necessidade, se você divulgar. E aí, eu sugiro você implementa uma dessas 5 dicas, ou as 5, ou 3 das 5 dicas no seu dia a dia hoje enquanto contador de histórias. Você vai contar história, vai decorar uma história, vou lá ouvir o vídeo da Márcia e vou tentar implementar uma dica. Tipo, na hora de estudar a história, vou ver de que forma eu posso entender isso melhor. E aí você vai entender que isso vai te modificar enquanto pessoa. E aí eu te sugiro, depois que você fizer isso, der esse passo, volta aqui no vídeo, aqui no Instagram ou no Facebook, eu vou salvar, eu vou levar ele para o Facebook, vou deixar em aberto e você me diz, foi bacana para você?
o que essa dica que eu te dei, ou essas 5 dicas que eu te dei, fez uma diferença na sua vida. E aí eu vou ficar imensamente feliz em poder trazer outros vídeos. E se você tiver alguma dificuldade na área de contar histórias, ou em qualquer outra, traz aqui, se eu puder te ajudar, eu vou ficar imensamente feliz. Porque quando a gente ajuda o outro com o que a gente sabe, é sinal de que a gente realmente está cumprindo a nossa missão. E eu estou aqui cumprindo a minha, enquanto contadora de histórias e enquanto consteladora familiar. Porque ser atriz complementa o meu ato de contar histórias, assim como ser a teoria, como ser um palhaço e trazer para contar história a teoria do palhaço, assim como eu ter me formado em história e trazer para minha contação de histórias o entendimento da formação do caráter do outro, das dificuldades do outro, assim como eu ter me formado em ciência, arte e cultura na saúde e ter trazido a leitura dos filósofos para o meu trabalho, e assim como eu ter me formado em constelação familiar e ter trazido mais ganho para o meu dia a dia e para mim, enquanto pessoa, na minha área de contação de histórias. Isso não quer dizer que eu não atue com a constelação familiar. Atuo sim, porque isso ajuda as pessoas, atuar enquanto consteladora familiar, ajuda as pessoas num outro lugar, num outro patamar, a dar passos adiante. Então, por isso eu te convido, visite, curta, compartilhe a página no Facebook, o canal no YouTube, Como Viver Leve, Feliz, Márcia Pimentel. Lá tem vídeos de constelação familiar, do perfume de histórias ligado à constelação familiar. Para quê? Para te dar uma noção maior de como você pode aprimorar a sua função de contar histórias, ok? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, dá um bacana, que eu vou agora fechar o vídeo com muito amor no coração. Se você quiser também pode me seguir no Instagram, Márcia Cria Alegria, e eu vou saber que toda vez que eu entrar aqui você estará pronto para me ouvir. Ok? Eu me despeço aqui, muito feliz de ter feito esse vídeo para você, muito feliz e honrada por você estar aí, me ouvindo, me vendo, né? E me despeço aqui de você com um profundo, amoroso Namastê.